Jai Hare Krishna, boa noite a todos que estão assistindo ao vivo ou vão assistir através do canal do Facebook da ISKCON Recife. Esse nosso evento ele vai ser uma leitura do Srimad Bhagavatam, uma leitura que nós estamos fazendo todos os sábados, cujo objetivo é ler todo o Srimad Bhagavatam. Mas nós não vamos ler todos os significados. Nós vamos fazer uma leitura expositiva e fazer alguns comentários, mas infelizmente não é possível ler todos os significados, porque são 18 mil versos, né? Então, vamos começar cantando uma canção para Krishna, Jayurada Madhava, né? E depois a gente começa essa leitura que temos uma expectativa de 1 hora de leitura, tá ok? Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Gopi Jana Vallabha Girivaradhari, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Shila Prabhupada. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Shila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, o Filho de Vasudeva, a todo penetrante personalidade de Deus. Narayana Namaskritya Naranchayeva Narochamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Shila Vyasadeva, o autor, e a Shila Prabhupada, o tradutor. Então vamos ler os versos agora, somente a tradução, né? Verso 1.
capítulo 16. Os 2 porteiros de Vaikuntha, Jaya e Vijaya, são amaldiçoados pelos sábios. Verso 1. O Senhor Brahma disse, então, após congratular-se com os sábios pelas belas palavras deles, a suprema personalidade de Deus, cuja morada encontra-se no reino de Deus, falou o seguinte. Então a situação é a seguinte. Os Kumaras, eles queriam ter um darshan, um encontro com o Senhor Vishnu, o Senhor Narayana, nos planetas Vaikuntha. E os Kumaras, eles eram grandes místicos, poderosos, né? E eles tinham o poder de viajar para qualquer parte, tanto do mundo material quanto do mundo espiritual. E eles entraram nos planetas Vaikuntha, passaram por todos os portões, mas no portão em que estava Jaya e Vijaya não os reconheceu como grandes sábios e não permitiu a sua entrada, né? Aí criou-se um conflito e os sábios, eles vão amaldiçoar, amaldiçoaram, né? Jaya e Vijaya. Mas nesse mesmo ínterim, o Senhor Vishnu ouviu que a situação que estava, o passatempo que estava acontecendo lá no seu portão e foi para lá imediatamente se encontrar com os sábios e seus servos, os porteiros, para tentar resolver a situação. Então é isso. Verso 2. A personalidade de Deus disse, meus queridos, esses meus assistentes, Jaya e Vijaya, cometeram uma grande ofensa contra vós, por me ignorarem. Então, Krishna chega e tenta reconhecer que os porteiros tinham cometido uma ofensa, né, contra os sábios, mas não porque ele mandou, mas porque os porteiros ignoraram as instruções do Senhor Narayana. Então, vamos lá. Verso 3. Ó grandes sábios, eu aprovo a punição de vós, que sois devotados a mim, lhes aplicasse. Então, Krishna aceitou a punição dos sábios, dos Kumaras, os 4 Kumaras, contra seu porteiro. Para mim, ó Brahmana, o Brahmana é a personalidade mais elevada e mais amada. O desrespeito mostrado por meus assistentes foi, em verdade, demonstrado por mim, visto que eles são meus servidores. Tomo isso como uma ofensa da minha parte, portanto, peço vosso perdão pelo que aconteceu. Então, aqui é o próprio Suprema Personalidade de Deus, Narayana, se coloca numa posição humilde e diz que, já que esses porteiros, eles são meus servos, se eles cometem uma ofensa, eu estou cometendo a ofensa, né? Os erros que meus servos cometem são meus erros também, né? Sim, também um mestre espiritual, na posição humilde, na sua posição, colocando-se numa posição humilde, ele aceita, muitas vezes, as ofensas cometidas pelos seus discípulos como sendo ofensas dele próprio, né? Ele se colocando na posição humilde e seguindo o exemplo aqui da própria personalidade de Deus, Narayana, né? Os filhos também, né? Os filhos, os alunos, né? Qualquer pessoa que está sob seus cuidados e comete uma ofensa, por humildade, geralmente os devotos aceitam que essa ofensa é deles também, mesmo que tenha sido cometida pelos seus subordinados. Verso 5. Um ato errado cometido por um servo leva as pessoas em geral a culpar seu amo, assim como uma só mancha de lepra branca em qualquer parte do corpo polui toda a pele. Então aqui o senhor Narayana está explicando o que eu tinha explicado, antecipei a explicação, né? Então, se você tem um servo e esse seu servo, alguém que é subordinado a você, comete uma ofensa, as pessoas vão achar que a ofensa é sua também.
Verso 6. Verso 6. Aqui. Verso 6. Em todo o mundo, qualquer pessoa, inclusive o mais baixo, Chandala, que vive de cozinhar e comer carne de cachorro, purifica-se imediatamente, caso se banhe em ouvir a glorificação de meu nome, fama, etc. Essa aí é a potência do nome de Krishna. Né? Agora, que me compreendestes, sem dúvida, não hesitarei em amputar meu próprio braço se sua conduta mostrasse hostil a vós. Condição humilde de Krishna. Krishna tem 4 braços. Né? Nos planetas Vaikuntha, ele disse, eu posso amputar um deles. Né? Caso minha conduta, né? Se sua conduta, se a conduta desse braço, né? for hostil a vós. Né? Ou seja, se de alguma forma, Krishna é uma posição humilde, né? Se de alguma forma meu braço se tornar hostil e agir contra um Brahmana, então eu sou capaz de amputar meu braço. Né? O Senhor continuou, porque sou um servo de meus devotos, meus pés de lótus tornaram-se tão sagrados que imediatamente eliminam todos os pecados e adquiri uma disposição tal que a deusa da fortuna não me deixa, apesar de eu não ser apegado a ela, e não obstante os outros louvarem sua beleza e observarem votos sagrados para conseguir dela mesmo um pequeno favor. Então, o Senhor, apesar de toda a sua opulência, né, ele se considera servo do seu devoto. Né? A posição de Krishna. Krishna aqui está falando com muita humildade. Né? Narayana aqui, o Senhor de Vaikuntha, ele está falando com muita humildade. Que apesar de eu ser tão magnânimo, mas tão grande e maravilhoso, que a deusa da fortuna está muito apegada a mim, eu me considero servo do meu devoto. Né? Então, se próprio Narayana se considera servo dos devotos, imagine nós. Né? Verso 8. Eu não desfruto das oblações oferecidas pelos sacrificadores no fogo de sacrifício, que é uma de minhas próprias bocas, com a mesma satisfação com que experimento as delícias inundadas em ghee que são oferecidas às bocas dos brahmanas que dedicam a mim os resultados de suas atividades e que sempre ficam satisfeitos com minha praçada. Então, os brahmanas devotos que comem praçada, aqueles brahmanas que são devotos, que gostam muito de praçada feita no ghee, né? Quando eles comem, Krishna está desfrutando através deles daquelas oferendas. Né? Isso aqui está falando que mesmo tudo que você faz na cerimônia de fogo, me oferece lá, né, na cerimônia de fogo, eu não desfruto tanto quanto quando você oferece praçada para um devoto. Né? Para um devoto. Eu sou o Senhor de minha desimpedida energia interna. E a água do Ganges é o resto deixado depois que meus pés são lavados. Essa água santifica os 3 mundos, juntamente com o Senhor Shiva, que a carrega sobre sua cabeça. Se eu posso levar a poeira dos pés do Vaishnava sobre minha cabeça, quem se recusará a fazer o mesmo? Então, apesar de Krishna ser capaz de purificar o mundo inteiro, né,
ele ainda assim coloca a poeira dos devotos sobre sua cabeça. Né? E aí ele diz assim, se eu faço isso, quem se recusaria a fazer? Né? Verso 10. Os brahmanas, as vacas e as criaturas indefesas são meu próprio corpo. Aqueles cuja faculdade de julgamento tem sido debilitada por seus próprios pecados, veem-nos como diferentes de mim. Eles são como serpentes furiosas e são iracundamente dilacerados pelos bicos dos mensageiros semelhantes a abutres de Yamaraja. E o superintendente das pessoas pecaminosas. Então, aí Krishna está falando o seguinte, que os brahmanas não são diferentes do corpo dele, eles são como deidades vivas. Né? Não só os brahmanas, né? Ele falou os brahmanas, as vacas e as criaturas indefesas. Né? Então, uma criatura indefesa, que depende dos outros, também é o próprio corpo de Krishna. E quem negligenciar essas criaturas, os brahmanas, as criaturas indefesas, né? As vacas, essa pessoa vai ser trucidado pelos bicos das aves quando ela for para algum inferno em que Yamaraja, o superintendente da morte, vai punir os pecadores. Né? Isso é o que Krishna está falando aí. Verso 11. Por outro lado, cativam meu coração aqueles que são alegres de coração e que, com os rostos de lótus iluminados por sorrisos nectários, respeitam os brahmanas, mesmo que os brahmanas profiram palavras ásperas. Eles consideram os brahmanas como meu próprio eu e apaziguam-nos, louvando-os com palavras afetuosas, da mesma maneira que um filho acalmaria um pai irado, ou como eu estou vos apaziguando. Então, assim, ele está demonstrando como deve ser o comportamento diante dos devotos santificados, né, dos brahmanas. Né? Então, às vezes um devoto, assim, momentaneamente, pode agir asperamente, mas aí você tenta, você sabe que é uma personalidade superior, aí você tenta apaziguar esse devoto com palavras doces, né? Assim também ele diz, assim como eu agora estou fazendo com vocês, mas eu sei que vocês amaldiçoaram meus porteiros, que eles cometeram ofensa, aí eu estou tentando aqui amenizar essa situação. Verso 12, esses meus servos vos maltrataram, desconhecendo a mentalidade de seu amo. Portanto, considerarei um favor para comigo, se ordenardes que, embora colhendo o fruto de sua transgressão, eles regressem logo à minha presença e que o prazo de seu exílio de minha morada expire em breve. Então a Krishna não quer que seu porteiro, né? Imagine, seu servo íntimo, porteiro de Krishna, você não quer que esse porteiro vá para o mundo material e caia numa situação e fique lá por muito tempo, né? Um nityabhada, eternamente condicionado. Não. Krishna diz, por favor, tudo bem, eles vão lá, mas dê um jeitinho para eles voltarem logo, né? Tentando amenizar a maldição dos porteiros. Brahma continuou, apesar de os sábios terem sido picados pela serpente da ira, suas almas não se saciaram com a audição das afetuosas e iluminantes palavras do Senhor, as quais eram como uma série de hinos védicos. Então eles, assim, queriam ouvir mais, né? Não se saciaram, né? Porque a gente nunca se sacia
de ouvir ler o Bhagavad Gita, ler o Srimad Bhagavatam, ouvir sobre Krishna. A gente nunca se está querendo mais, né? O excelente discurso do Senhor era difícil de compreender por causa de seu importante conteúdo e de seu profundíssimo significado. Os brahmanas ouviram-no com ouvidos bem abertos e também ponderaram sobre ele. Mas, apesar de tê-lo ouvido, eles não puderam compreender o que ele pretendia fazer. Aí Krishna às vezes fala com duplicidade, assim, que ele fala uma coisa e está querendo outra coisa, né? Então às vezes é difícil de entender, né? Krishna não fala coisas muito conclusivas, né? Aí os sábios ficaram sem entender. Não obstante, os 4 brahmanas sábios deleitaram-se extremamente de contemplá-lo e experimentaram um arrepio em todo o corpo. Então, eles falaram da seguinte maneira ao Senhor, que lhes tinha revelado as múltiplas glórias da Suprema Personalidade de Deus, da personalidade suprema, através de sua potência interna de Yogamaya, né? Então, nesse momento, Krishna revelou, né, para os Kumaras a sua verdadeira potência, a sua personalidade suprema, né, através de uma potência interna de Krishna de Yogamaya. Os sábios disseram: ó Suprema Personalidade de Deus, somos incapazes de saber o que pretendeis que façamos, pois, apesar de serdes o governante supremo de todos, falais em nosso favor como se tivéssemos feito algo de bom para vós. Então, a maneira com que Krishna falou, né, a humildade com que Krishna falou, né, deixou os sábios um pouco desconcertados. Ó Senhor, sois o diretor supremo da cultura bramínica. O fato de considerardes que os brahmanas estão na posição mais elevada é exemplo vosso para ensinar aos outros. Na verdade, sois a suprema deidade adorável, não somente para os deuses, mas também para os brahmanas. Então, aqui os Kumaras começam a dizer que Krishna, a gente sabe que você está falando essas coisas aí, tudinho aí, tudo que você falou, é só para ensinar a sociedade humana a como respeitar os brahmanas. Vós sois a fonte da ocupação eterna de todas as entidades vivas, e mediante vossas múltiplas manifestações de personalidades de Deus, tendes sempre protegido a religião. Sois o objetivo supremo dos princípios religiosos e, em nossa opinião, sois inesgotável e imutável eternamente. Então, ele começa a fazer diversas orações para o Senhor Narayana, né? Ali glorificando os atributos transcendentais do Senhor Narayana, né? Então, verso 19. Pela misericórdia do Senhor, místicos e transcendentalistas transpõem a ignorância, cessando todos os desejos materiais. Não é possível, portanto, que o Senhor Supremo possa ser favorecido por outrem. Quer dizer, ninguém pode fazer nada para Krishna, porque Krishna está acima de tudo. Então ninguém pode favorecer nada. Quando a gente faz alguma coisa para Krishna, é Krishna que nos dá a potência para fazer. A gente não tem nenhuma condição de fazer algo que possa agradar a Ele sem receber
a potência de sua energia interna. Shrimati Radharani. A deusa da fortuna, Lakshmi, a poeira de cujos pés os outros usam sobre a cabeça, espera por vós, como foi apontado, pois ela está ansiosa por conseguir um lugar na morada do rei das abelhas, que paira sobre a guirlanda fresca de folhas de tulasi oferecidas a vossos pés de lótus por algum devoto abençoado. Aqui fala assim que a deusa da fortuna, ela está ansiosa por essa abelha que está zumbindo, né, ao redor das folhas de tulasi que formam as guirlandas que são colocadas aos pés de Krishna. Ó Senhor, sois excessivamente apegado às atividades de vossos devotos puros. Todavia, nunca vos apegais às deusas da fortuna que se dedicam constantemente a vosso transcendental serviço amoroso. Como, então, podeis ser purificado pela poeira do caminho percorrido pelos Brahmanas? E como podeis ser glorificado ou feito afortunado pelas marcas de Srivatsa em vosso peito? Então aqui ele diz assim que, bem, olha só, você, meu Senhor, você se satisfaz com os seus devotos. E as deusas da fortuna fazem tudo para lhe satisfazer, mas é muito difícil, mas você se satisfaz com os seus devotos. Aí ele continua dizendo aqui que, então como é que você vai botar na sua cabeça, ou vai se purificar com a poeira dos pés dos Brahmanas? Porque anteriormente Narayana tinha dito que ele vai untar sua cabeça com a poeira dos pés dos Brahmanas. Ó Senhor, sois a personalidade de toda a religião. Portanto, vós vos manifestais em 3 milênios, e assim protegeis este universo, que consta de seres animados e inanimados. Por vossa graça, que é de bondade pura e é a outorgadora de todas as bênçãos, por favor, afastai os elementos de rajas e tamas para o benefício dos semideuses e dos 2 vezes nascidos. Então aqui ele está descrevendo Krishna, que Krishna vem nos 3 milênios, né? E ele é a personalidade da religião. Aí depois ele ora que Krishna, por favor, afaste os modos da ignorância e da paixão, né? da vida dos 2 vezes nascidos, dos Brahmanas. Ó Senhor, sois o protetor dos mais elevados entre os 2 vezes nascidos. Se não nos protegeis, oferecendo-lhes, se não os protegeis, oferecendo-lhes adoração e palavras suaves, então certamente o auspicioso caminho da adoração seria rejeitado pelas pessoas em geral, que agem sobre a força e autoridade de vossa onipotência. Então, ele está dizendo que Krishna falou tudo isso, né, de proteção, de adoração aos Brahmanas, para que as pessoas pudessem seguir esse caminho, né, de respeito aos devotos e aos Brahmanas. Né. Querido Senhor, vós nunca desejais
que o caminho auspicioso seja destruído, pois sois o reservatório de toda bondade, apenas para beneficiar as pessoas em geral. Vós destruís o elemento nocivo através de vossa potência, poderosa potência. Portanto, vossa potência não é reduzida por vosso comportamento submisso. Pelo contrário, através da submissão, manifesta vossos passatempos transcendentais. Então, essas palavras dos Kumaras são para explicar a atitude humilde e submissa de Krishna, quando ele se dirigiu a eles. Ó Senhor, qualquer punição que desejais conceder a essas duas pessoas inocentes, ou também a nós, aceitaremos sem duplicidade. Compreendemos que amaldiçoamos duas pessoas impecáveis. Então aqui agora os Kumaras aceitam a sugestão de Krishna, né? Que eles sejam amaldiçoados, mas que voltem rápido para o mundo transcendental, para os planetas de Vaikuntha. O Senhor respondeu: ó Brahmanas, sabei que a punição que lhes infligistes foi ordenada originalmente por mim. Tudo era arranjo de Krishna, né? E por isso eles cairão para nascer em famílias demoníacas. Mas eles estarão firmemente unidos a mim em pensamento. Porque esses dois demônios estavam sempre pensando em Krishna como inimigo, né? Através da concentração mental intensificada pela ira e regressarão à minha morada dentro em breve. Né? Então, aquilo ali foi tudo um passatempo para Krishna exibir suas encarnações. O Senhor Brahma disse, após verem o Senhor de Vaikuntha, a personalidade de Deus, no auto-iluminado planeta Vaikuntha, os sábios deixaram aquela morada transcendental. Os sábios circunambularam o Senhor Supremo, ofereceram-lhe suas reverências e regressaram extremamente deleitados por ficarem conhecendo as opulências divinas de Vaikuntha. Então foi um bom passeio para os sábios, né? Eles ficaram em êxtase, né? E felizes por terem conhecido os planetas Vaikuntha. Então o Senhor disse a seus assistentes, Jaya e Vijaya: parti deste lugar, não temei, todas as glórias a vós. Embora seja capaz de anular a maldição dos Brahmanas, eu não faria. Pelo contrário, ela tem minha aprovação. Porque Krishna tem um plano, né? Esta partida de Vaikuntha foi predita por Lakshmi, a deusa da fortuna. Ela ficou muito irada porque, quando deixou minha morada e então regressou, vós a parastes no caminho enquanto ela dormia. Vós a parastes no caminho enquanto ela dormia. Enquanto eu dormia. Então, parece que não é a primeira vez que os porteiros barram alguém ali em Vaikuntha, não, né? Lakshmi ia entrar e os porteiros, não, pode entrar não, que Krishna está dormindo. O Senhor garantiu aos dois habitantes de Vaikuntha, Jaya e Vijaya, mediante a prática do sistema de yoga mística, com grande ira
libertar-vos-ei, com grande ira, libertar-vos-eis do pecado de terdes desobedecido aos Brahmanas, e dentro de pouco tempo regressareis a mim. Então, Krishna já está prevendo o nascimento demoníaco de Jai Vijaya. Após falar desse modo, a porta de Vaikuntha, o Senhor regressou à sua morada, onde há muitos aeroplanos celestiais e riqueza e esplendor que a tudo superam. Então, verso 33, porém, aqueles dois porteiros, os melhores dos semideuses, tendo sua beleza e brilho diminuídos pela maldição dos Brahmanas, ficaram taciturnos e caíram de Vaikuntha, a morada do Senhor Supremo. Então, à medida que Jai e Vijaya caíram da morada do Senhor, um grande rugido de desapontamento surgiu de todos os semideuses que estavam sentados em seus esplêndidos aeroplanos. É a queda de Jai e Vijaya, né? O Senhor Brahma continuou: aqueles dois porteiros principais da personalidade de Deus entraram agora no ventre de Diti, né? Aquela gravidez ao anoitecer, né? Tendo sido cobertos pelo poderoso sêmen de Kashyapa Muni. Verso 35. Verso 36. É o poder desses dois gêmeos asuras que vos está perturbando, né? Porque os semideuses se aproximaram de Brahma, e Brahma contou toda essa história, né? Pois está reduzindo o vosso poder. Contudo, não está em meu poder um remédio para isso, pois é o próprio Senhor que deseja fazer isso assim. Então, Brahma era incapaz, o semideus estava, devido à gravidez de Diti, né, ao anoitecer, e nasceram esses dois gêmeos demoníacos, estavam assim perturbando todo o universo, já dentro do ventre. Só no ventre, não tinha nem nascido ainda. Aí os semideuses foram até Brahma, e aí Brahma contou toda essa história aqui que a gente está ouvindo, né, no Śrīmad Bhagavatam, nesse capítulo. Meus queridos filhos, o Senhor é o controlador dos três modos da natureza e é responsável pela criação e a dissolução do universo. Seu maravilhoso poder criativo, Yogamaya, não pode ser facilmente compreendido, nem mesmo pelos mestres da yoga. Esta pessoa mais antiga, a personalidade de Deus, virá pessoalmente em nosso socorro. A que propósito poderemos servir em favor dele, deliberando sobre este assunto. Então aí a gente vai perguntar o que a gente vai poder fazer para Krishna quando ele vier, né? E vamos pensar nesse assunto aí, vamos deliberar. Aí nesse ponto terminou essa parte, né? E acabou a parte 1. A parte 1 é a parte 1 do terceiro canto. Aí a gente vai entrar na parte 2 do terceiro canto, que vai relatar o aparecimento do Senhor Varaha, né? Que depois vai vir um aparecimento de Hiranyakashipu, que é exatamente esses dois porteiros, Jai e Vijaya, né? Então isso a gente vai continuar na próxima semana. Vamos ler esse último significado aqui.
Se a Suprema Personalidade de Deus planeja algo, não devemos nos deixar perturbar por isso, mesmo que pareça ser um revés segundo nossos cálculos. Tantas coisas na vida da gente, né? Que a gente acha que é um revés e a gente fica perturbado. Né? Você tem que entender que tudo foi arranjado, tudo que acontece na nossa vida é arranjado por Krishna. E a gente não tem por que ficar perturbado. Por exemplo, às vezes observamos que um poderoso pregador é morto. É verdade, tem alguns devotos que morreram prematuramente, né? Ou às vezes ele é posto em dificuldade, assim como Haridasa Thakura o foi. Então, às vezes, Krishna coloca um devoto assim, nessas condições, né? No entanto, Haridasa foi punido pelas mãos do Kasi. Sendo surrado em 22 mercados. Muita surra. De forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado e Prahlada Maharaj passou por muitas tribulações. Os Pandavas, que eram amigos diretos de Krishna, perderam seu reino, sua esposa foi insultada e eles tiveram que submeter-se a muitas e rigorosas tribulações. Vendo tudo e todos esses reveses que afetam os devotos, não devemos nos deixar perturbar por eles. A gente não pode pensar, por que Deus não agiu e não livrou os seus devotos, né? Devemos simplesmente entender que nesses casos, deve haver algum plano da Suprema Personalidade de Deus. A conclusão do Bhagavad Gita é que o devoto nunca se deixa perturbar por tais reveses. Até as condições adversas, ele as aceita como a graça do Senhor. Esse é o pensamento do devoto, né? Está acontecendo alguma coisa desfavorável, isso é a graça de Krishna. Aquele que continua a servir ao Senhor, mesmo sob condições adversas, tem garantia de que voltará ao Supremo, voltará aos planetas Vaikuntha. Então, aquele verso do Chaitanya, no Sikshasha, né? Como é aquele verso? Akshilishyava padahatam pinastumam adashanam mamahatam karotuvar atatata vidadatur lampato maprananatu saeva napraha. Então, esse verso, o Sr. Chaitanya orava que Krishna pode tratar ele do jeito que ele quiser, porque ele vai ser sempre o Senhor Supremo e eu sou seu servo adorável, né? Então, se Krishna parte meu coração por não estar presente entre mim, ou me esmaga com seu abraço, né? Então, essas misérias que acontecem na gente, a gente tem que ver que é o abraço de Cristo. Mesmo assim, eu sou seu servo adorável, incondicional. Então, é assim que pensa o devoto, né? Para poder ele ter uma consciência espiritual e voltar para Vaikuntha. O Senhor Brahma garantiu aos semideuses que não adiantava falar sobre como a perturbadora situação de escuridão estava ocorrendo, uma vez que, na verdade, aquilo fora ordenado pelo Senhor Supremo. Brahma sabia disso porque era um devoto. Para ele, era possível entender o plano do Senhor. Os devotos podem entender o plano do Senhor. Então, assim, terminou aqui, né? Vamos acabar um pouquinho mais cedo, né? Porque esse capítulo tinha só 37 versos, né? Então, vamos terminar por aqui essa leitura do Śrīmad Bhagavatam. Eu espero que todos possam tirar o máximo proveito dela e passar uma semana bem consciente de Krishna. Dá uma olhada aqui
no chat. Então, no chat nós temos uma pessoa, a nossa Vrajadasa, Hare Krishna Vrajadasa. Shrimad Bhagavatam Ki Jai Vraja, Hare Krishna. Então vamos encerrar nossa leitura por hoje, cantando o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrajadasa também, Jai Vrajavasa, Ki Jai. Hare Krishna, boa noite a todos, Hare Bol. Vamos encerrar aqui. Até amanhã. Amanhã a gente faz um bom dia com o verso do Bhagavad Gita. Hare Bol.